I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick after pick. Bem-vindos a mais uma videoaula. É um prazer estar falando com vocês de novo. Desde já espero que, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, você se inscreva. E se você gostar do vídeo, é claro, deixe seu like aqui embaixo, sua curtida, que a gente desde já agradece, tá bom? Então nessa videoaula de hoje, gente, nós vamos aprender um pouco sobre duas escolas literárias bem importantes, que é o simbolismo e o parnasianismo. A gente vai aprender um pouco sobre o contexto histórico, não o que estava passando na mesma época em que houve o surgimento dessas escolas literárias. E vamos aprender também sobre suas principais características, né? O que é que envolve cada uma dessas escolas, né? O que é que faz parte delas. E vamos ver também suas principais obras e autores de cada uma. Então a gente vai começar primeiro, eu vou explicar para vocês um pouco sobre o contexto histórico. O que estava acontecendo é na época em que surgiu o parnasianismo. A gente vai começar com ele agora no momento. Mas primeiro vamos começar com o nome, parnasianismo. Da onde foi que surgiu esse nome? Por que esse nome parnasianismo? Bom, segundo a lenda, parnasianismo surgiu de uma cidade na Grécia antiga chamada Parnassos, onde, como eu falei, né, segundo a lenda, lá moravam os poetas. Mas ela surgiu mesmo no século XIX, no ano de 1850, teve origem na França, e ela era totalmente oposta ao romantismo. E o que estava acontecendo, né? Bom, na mesma época em que, vamos dizer assim, nasceu o parnasianismo, estava acontecendo a abolição da escravidão aqui no Brasil, e nesse mesmo tempo foi lançada a primeira obra de Olavo Bilac, que era intitulada de Poesias, no ano de 1888. E também outra coisa que aconteceu nesse mesmo tempo em que o parnasianismo estava se desenvolvendo foi a queda do regime imperial e que foi substituída pela República, onde, como a gente sabe, né, teve toda a proclamação da República, né, o primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Então estava acontecendo tudo isso nessa época em que o parnasianismo estava abrindo asas, né, estava voando, se desenvolvendo. Então o contexto histórico é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido, né, de uma forma bem simples, para que vocês possam entender. E desejar a vocês que vocês possam tirar bastante proveito dos próximos vídeos que virão por aí. A gente vai aprender mais coisas, né, com os outros que vão falar um pouco sobre essas escolas. E desejo uma boa videoaula para vocês. Até mais! Olá pessoal, eu sou o Bruno Rocha, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Então pessoal, hoje a gente vai aprender sobre outra escola literária que assim, eu vou ser sincero com vocês, ela é um pouquinho meio chata de entender, mas ela faz parte do currículo escolar. Ela às vezes é um pouco deixada de lado nos vestibulares mais importantes, mas com certeza muito interessante que a gente procure conhecer para a gente aumentar o nosso conhecimento sobre as escolas literárias, certo? Lembrando aqui, se você tiver alguma dúvida sobre o vídeo, você pode deixar sua dúvida, sua pergunta no comentário, vai ser um privilégio muito grande, tá certo? Estar interagindo com vocês, ajudando vocês a tirarem as dúvidas de vocês, certo? E lembrando que deixa lá um joinha para fortalecer o companheirismo, tá certo? Então vamos lá. Parnasianismo. Então pessoal, o parnasianismo ele vai surgir, vai ser sucessor de algumas escolas, ele vai ser muito parecido, por exemplo, com a questão do realismo. Algumas características que a gente vai encontrar vão ser muito parecidas com o realismo. O principal objetivo, pessoal, do parnasianismo é romper com os ideais do romantismo, né? Porque no romantismo o que a gente via? A gente via muita questão do subjetivismo, né? Nós vimos que as coisas não eram bem diretas, os autores faziam arrudeios, né? Sempre tinha uma inspiração muito forte, né? Geralmente falando muito com sentimentos. No parnasianismo não, nós vamos ter obras mais na forma de poemas, que em alguns momentos vão demonstrar um pouco de sentimento, mas vai ser aquela coisa bem fria, bem melancólica, sabe?
Mas é muito interessante a gente estudar sobre isso. Certo, pessoal? Então, a gente vai encontrar pelo menos 3 características gerais que são importantes nessa escola. A racionalidade, a objetividade e a precisão arquitetônica. Eles vão se basear muito na questão de utilizar a razão, né? Vão ser muito objetivos, diretos, curtos e grossos nas informações que eles vão passar. E eles vão tomar um cuidado muito grande com a precisão arquitetônica. Ou seja, eles vão se preocupar muito com a aparência e a estrutura. Eles vão deixar o conteúdo do poema, do texto ao qual eles estão falando, vão deixar o conteúdo de lado e vão se preocupar mais com a forma, com a montagem, tá certo, pessoal? Então é muito interessante a gente entender isso. Então a gente vai lembrar que eles vão se preocupar muito também com a questão da estética. Mas o que é estética? Estética, pessoal, é um ramo da filosofia que busca a questão da aparência, da beleza da arte. Então eles vão se preocupar muito com isso, com a aparência. Sempre lembrem disso. Estrutura, aparência, para eles tem que ser algo perfeito. Eles vão ser governados por uma ideia que vai ficar conhecida como arte pela arte. Ou seja, a arte por si só ela já se completa, ela não precisa de algum tipo de informação. Não, ela por si só ela já se completa, certo? Então eles vão ter uma preocupação muito grande com isso, em deixar tudo muito perfeito, certo? Eles vão ser conhecidos por supervalorizarem a técnica da escrita, né? Eles vão procurar palavras pouco utilizadas, termos raros, isso é muito importante, certo, pessoal? Eles vão visar a questão da máxima precisão nas construções dos seus textos, que vão ser basicamente poemas, tá certo? Sonetos. Outra característica também que a gente vai encontrar é a questão do erotismo. A gente viu que eles vão ser um pouco parecidos com o romantismo, porque eles vão tratar, por exemplo, da questão da sensualidade da mulher, mas eles, como a gente falou, eles vão ser bem frios, né, na questão dos sentimentos. Eu destaquei aqui para vocês um texto que eu gostaria de ler alguns trechos para vocês que comprovam dessas características. Por exemplo, Satânia, de Olavo Bilac. Eu vou ler aqui alguns trechos para vocês e vocês vão perceber, por exemplo, essas características que a gente está destacando aqui. Nua de pé, solta os cabelos às costas, sorrindo. Na alcova perfumada e quente, pela janela como um rimo enorme, de áureas ondas tranquilas e impalpáveis. Profusamente à luz do meio-dia, entre se espalha palpitante e viva. Nesse trecho, nós conseguimos aqui encontrar várias características. Por exemplo, nós vemos a questão da sensualidade, nós vemos uma mulher com aparência nua. E outra coisa também que vai ser uma característica muito marcante dessa escola é a questão da descrição. Então eles procuram descrever bem os objetos ou as coisas a qual eles estão falando. A gente viu, por exemplo, que ele descreve como é que ela está, né, o lugar, né, descreve cada passo que a pessoa vai fazendo na construção do poema. Ele vai procurar descrever bem os aspectos que cercam o poema. Certo, pessoal? Eles vão se comparar muito com o ourives. Mas o que é um ourives? O ourives, pessoal, ele é uma pessoa que ele usa uma pedra bruta e ele vai lapidar essa pedra para transformar nela numa pedra preciosa. Então eles vão se comparar, esses poetas dessa escola literária, com esses ourives, né? Onde eles vão lapidar o poema, lapidar as palavras. Então eles vão falar, por exemplo, que vai se exigir muito esforço, muito trabalho árduo, que eles vão procurar mesmo expressões, tipo assim mesmo, bem raras, sabe, pessoal? Que não são usadas, né? Não tem expressões coloquiais, não, pelo contrário. É a busca pela rima perfeita, pela estrofe perfeita, sempre desconsiderando o conteúdo, focando apenas na estrutura. Tá bom, pessoal? Então, essas aqui são algumas das principais características do parnasianismo. Espero que vocês tenham entendido. E se tiver ficado alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade para ir falar nos comentários, né? Se tiver alguma informação adicional para dar, por favor, fique à vontade, tá beleza? Obrigado! Então, a gente vai falar agora sobre os principais poetas que se destacaram no parnasianismo e vamos falar também um pouco sobre as suas obras. Bom, que ódio! Tem Alberto de Oliveira. As suas obras principais que se destacaram foram Meriodinais, que foi publicada em 1884, Versos e Rimas, 1895,
Poesias, 1900, Céu, Terra e Mar, em 1914, O Culto da Forma na Poesia Brasileira, que foi publicado em 1916. Outro poeta que se destacou foi Raimundo Correia. Aí as suas obras: Primeiros Sonhos, foi publicado em 1879, Sinfonias, em 1883, Versos e Versões, 1887, Aleluias, 1891, Poesias, 1898, e outro também que se destacou foi Olavo Bilac. Poesias, também, que foi publicado em 1888, Crônicas e Novelas, em 1894, Críticas e Fantasias, que foi publicado em 1904, Conferências Literárias, em 1906, e Dicionários e Rimas, em 1813. Assim, e uma curiosidade que Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac, eles três formam a Tríade Parnasiana. O que é isso? A Tríade Parnasiana foi os três poetas que mais se destacaram no período do parnasianismo. Então, eles três formam a Tríade Parnasiana: Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. Agora a gente vai falar de outros dois que se destacaram, mas não formam a Tríade Parnasiana. Foi a Francisca Júlia. Ela publicou Mármores, que foi publicada no ano de 1895, Livro da Infância, em 1899, Esfinges, em 1903 e Alma Infantil. Outro também foi Vicente de Carvalho, que ele publicou Ardentias, em 1885, Relicário, em 1888, Rosa de Amor, em 1902, e Poemas e Canções, em 1908, e Versos da Mocidade, em 1909. Ou seja, esses foram alguns dos principais que se destacaram no período do parnasianismo. Foi um movimento literário que teve início ao fim do século XIX, que terminou no modernismo. Com a proposta de oposição ao realismo, ele surge na França. A força do simbolismo está no arrefecimento dessas correntes materialistas e cientificistas, e o auge da evolução burguesa, com a disputa das grandes potências pela diversificação de mercados, de consumidores e matéria-prima. O processo industrial é alavancado pela unificação de Alemanha em 1870 e da Itália no ano seguinte, e o momento do neocolonialismo, que fragmenta a África da Ásia para as grandes potências mundiais. Também esse é o movimento em que se projetam os fatores que irão desencadear a Primeira Guerra Mundial. Nas artes, a projeção é de frustração, medo e desilusão, e o simbolismo surge como uma forma de negar a realidade subjetiva. E assim renascem as ideias espiritualistas. O simbolismo passa então a ser a rejeição do mecanismo por meio do sonho, da tendência cósmica e do absoluto. E assim abrange a camada da sociedade que está à margem do processo de avanço tecnológico e científico do capitalismo. O movimento do simbolismo ele é marcado pela busca do homem pelo sacro e de um sentimento de totalidade que faz da poesia uma espécie de religião. Oi, gente, eu vou falar sobre as características do simbolismo. Bom, o simbolismo é marcado principalmente por sua subjetividade, ou seja, em seus poemas, em suas obras, não vai ser algo assim que você vai entender de primeira vista. Então ele vai manter sua curiosidade até o final e tentar descobrir o que realmente se passa ao longo da história de seus poemas ou livros. De forma bem explícita sobre os principais autores do simbolismo e as suas principais obras durante o simbolismo. O primeiro autor era o Cruz Souza. Ele teve como suas principais obras Tropas e Fantasias, Missal e Brocas,
Evocações, Faróis e Últimos Sonetos. O segundo autor era o Eugênio de Castro. Ele teve como suas principais obras o Português, o Aristas, Horas, Silva e o Interlúdio. O terceiro autor era o Guimarães. Esse autor ele fez um único livro, que foi o Brasileiro. E por último, o autor Camilo Peçonha, ele fez um único livro também, que foi o Português. E assim, essa eram os principais autores do simbolismo e foram as suas principais obras durante o simbolismo. Waking up to ash and dust, I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemical